tudo bem com você? Vamos iniciar uma aula de correções de ensino religioso. Nós vamos corrigir o capítulo 18 e o capítulo 19. No capítulo 18, nós estudamos a linda história de cura, os milagres que Jesus fazia quando ele esteve aqui. Ele realizou muitos milagres. Nós vimos que Jesus curou o filho de um funcionário do governador. Esse funcionário estava desesperado. Enquanto Jesus estava ali falando para as pessoas, em meio à multidão, realizando milagres, em meio à multidão, porque onde Jesus estava, as pessoas rodeavam, as pessoas vinham de muito longe para ouvir Jesus. E aquele funcionário do governo foi em busca de Jesus, porque ele sabia, ele tinha fé que Jesus poderia curar o seu filho, que estava muito doente, quase morrendo em casa. E com apenas uma palavra, Jesus pôde curar, mesmo distante. Aquele funcionário insistiu muito para que Jesus fosse até a sua casa. Mas Jesus disse: "Você confia? Você tem fé? O seu filho viverá." E aquele homem ficou confiante nas palavras de Jesus. Ele só retornou para sua casa no outro dia. E quando ele chegou, os seus servos já foram ao seu encontro e disseram que o seu filho realmente tinha sido curado. E o filho dele ficou curado no mesmo horário que Jesus tinha dito no dia anterior, por volta de 1h da tarde. Esses foram os grandes milagres que Jesus realizou quando ele esteve aqui. E ele continua realizando até os nossos tempos. Basta nós orarmos e termos fé e confiança nele, que ele está disposto a mudar a nossa vida, a realizar grandes milagres na nossa vida. E na página 45, nós tínhamos algumas perguntinhas que eram para vocês terem feito. A primeira pergunta: quais são os cuidados que devemos ter com os ouvidos? Cuidar da higiene, manter o volume adequado dos aparelhos de som de TV, de rádio, evitar o uso de cotonetes e objetos pontiagudos. Então, nós não podemos ficar ouvindo sons muito altos que fazem muito mal. E além disso, nós não podemos ficar colocando grampos ou ponta de caneta, de lápis no ouvido, que isso pode ser muito prejudicial. Então, esses cuidados são muito importantes e nós devemos fazer a nossa parte, né? A higiene, todo o cuidado é fundamental. Com relação aos olhos, nós devemos manter uma certa distância da TV e também do computador. Não esfregar os olhos por muito tempo com as mãos, às vezes dá aquela coceirinha, né? Gostosa até. A gente não pode fazer isso, né? Isso daí pode irritar os nossos olhos, deixar os olhos vermelhos e até causar outro problema pior. Não esfregar com as mãos sujas. Nós temos que ter as mãos sempre limpas, principalmente agora nessa época de Covid, né? Nós devemos evitar colocar as mãos nos olhos e no nariz. E sempre estar consultando o oftalmologista. Nós devemos estar atentos se estamos conseguindo enxergar bem, se temos alguma dificuldade, procurar o oftalmologista para que possa solucionar qualquer tipo de problema que venha a surgir. Com relação à mente, nós devemos dormir bem, ter um bom descanso, manter-nos alegres, felizes, escolhermos corretamente a leitura e também os programas de televisão. Cuidado com o que você está assistindo. Então, fazer uma boa escolha para que você possa ter uma mente saudável, uma mente pura, livre de coisas ruins, livres de maldade, porque infelizmente muitos programas acabam influenciando, né? Assim como também jogos de computadores. Então nós devemos tomar muito cuidado com o celular, joguinhos de celular, que acabam influenciando a mente. E com isso devemos cuidar muito o que nós assistimos. E com o nosso corpo? Muitas coisas nós devemos fazer para cuidar do nosso corpo. A alimentação é fundamental. Alimentar-se corretamente, evitar exposição excessiva ao sol,
praticarmos exercícios, beber água e, é claro, não podemos ficar muito tempo no sol, mas o sol também não pode faltar na nossa vida. É muito importante que você pelo menos se exponha ao sol por 10 minutos, para que você possa receber a vitamina D, que é muito importante e fundamental, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. São cuidados importantes que nós devemos ter no nosso dia a dia. Na atividade 2, é importante que você tenha a Bíblia em mãos. Então, nós temos a seguinte pergunta. Leia os textos e responda as questões. A. Qual o desejo de Deus para nós? Está lá em 3 João, versinho 2. Olha só. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Que tenhamos boa saúde, tá? Que conselhos Deus nos dá a respeito da saúde mental? Filipenses 4:8. Vamos procurar? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a resposta é pensar no que é justo, bom e agradável, tá? Tudo que é puro e agradável aos olhos de Deus. A letra C, por que é importante cuidar do nosso corpo? Está lá em 1 Coríntios 6:19. Vamos procurar na Bíblia? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, é o que Deus está dizendo. Nós não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo. Então, a resposta é, porque Ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar, porque pertence a Deus. Então, que tudo que nós fizermos aqui possa ser para a honra e glória de Deus, porque o nosso corpo, como está dizendo a Bíblia, é o templo do Espírito Santo. E nós temos que orar diariamente para que Jesus nos ajude a colocar em prática hábitos saudáveis para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso olhar e para o nosso ouvir. Que possamos buscar diariamente a Deus e Ele estará nos ajudando a fazermos boas escolhas. Nesse capítulo, nós ouvimos a história de Bartimeu. Bartimeu, ele era um cego de nascença e quando ele viu que Jesus estava ali próximo de onde ele estava, ele começou a gritar para que as pessoas pudessem ouvi-lo e para que principalmente Jesus ouvisse e realizasse o grande milagre da vida dele. E realmente foi o que aconteceu. Jesus fez um grande milagre na vida de Bartimeu. Ele nunca tinha visto em sua vida. E a primeira pessoa que ele viu foi o rosto de Jesus. Ele foi totalmente curado. E aquela vida que era totalmente escura viu a luz através de Jesus, né? Que milagre, que grandioso milagre que Jesus fez a Bartimeu. E aqui na página 47, as pessoas que têm deficiência visual aprendem a ler pelo método Braille. Use o método semelhante e descubra uma importante lição da história de Bartimeu. Então, aqui nós temos alguns códigos com as letrinhas e, como vocês puderam observar, eles, através do dedo, eles conseguem fazer a leitura com os pontinhos ali, eles conseguem decifrar as letras e conseguem realizar a leitura. Então, através desse método, eles conseguiram aprender a ler, a escrever e puderam também ter a inclusão nas escolas, nas faculdades. Hoje em dia nós temos deficientes visuais que têm até faculdade, né? Então, esse foi um método muito importante para os deficientes visuais. Ali seria para você decifrar as letrinhas. Qual foi a importante lição que nós aprendemos da história de Bartimeu? A resposta é:
A fé faz a diferença. Eu tenho certeza que você acertou, que é muito fácil, né? Na atividade 2, pessoas que não podem ver enfrentam algumas dificuldades. O que podemos fazer para ajudá-las? Então, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Você conhece alguém que tenha essa deficiência, que não consegue enxergar? Quando eu morava em Santa Catarina, eu tinha 2 amigas, uma que morava em Curitiba e outra que morava bem pertinho de casa. Então, de vez em quando, eu levava ela comigo à igreja, que ela frequentava a mesma igreja que eu. A gente participava do coral, então eu levava, eu buscava, eu ajudava ela levando até a sua casa. Então são pessoas que precisam da nossa ajuda e a gente precisa estar ali guiando para que elas possam conseguir chegar ao seu destino. Não é porque elas têm essa deficiência, elas têm que deixar de frequentar algum lugar, algum ambiente. Nós temos que incluir essas pessoas para que elas se sintam felizes. Agora que nós estamos vivendo na quarentena, vocês perceberam que é muito ruim ficar só em casa, não é? Imagina essas pessoas que são deficientes visuais, que não enxergam nada, que muitas vezes não podem fazer muitas coisas. Mas esse não é o motivo de excluir. Não, nós devemos incluir. Tanto é que esse método Braille veio para incluir. Através desse método, eles conseguem aprender a ler, a escrever e até mesmo fazer faculdade. Então, são pessoas que nós devemos incluir, nós devemos ter contato com essas pessoas, né? E fazer a nossa parte, sendo bondosos e amigáveis, ajudando ao próximo. Você sabia que existem muitos tipos de cegos? Aqueles que não podem ver, aqueles que não querem ver e aqueles que só veem o que querem. Olha só, muitas pessoas têm a visão, mas não conseguem enxergar o que é certo, não sabem realmente o que devem fazer. Então, nós, mesmo enxergando, que nós possamos realmente enxergar a verdade, conseguirmos entender o que é correto para a nossa vida e fazermos boas escolhas. Mesmo não enxergando, Bartimeu buscou a Jesus. E você? Você tem visão, você enxerga, você está buscando a Jesus? Busque a Ele diariamente e Ele fará muita diferença na sua vida. Vocês viram que a fé fez toda a diferença, que você possa ter muita fé e confiança em Deus. Um abraço, fique com Deus e um ótimo final de semana para você.